Maravilhoso. Anselmo. Você foi e voltou, é isso? Não, temos novidades aqui, né? Temos novidades. Olha que... quem tá aqui, gente. Sabe que... Senhoras e senhores, tudo bem? Tudo jóia? Pode sentar, por gentileza. Sejam bem-vindos. Olha quem tá aqui. Eu fui... Wagner dos Bolos, da Casa de Bolos. Wagner dos Bolos veio aqui. Muito gentilmente... Você tá bem, Wagninho? Tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus. Muito gentilmente me trouxe um bolo de presente, de aniversário, certo? Satisfação enorme. Na verdade, esse bolo aí é um bolo para café da manhã. O de aniversário a gente vai trazer depois, que é um bolo mais elaborado. Aí você vai escolher o sabor. Esse aí é só a prévia. Mentira, Wagner. Mentira. É só pro café da manhã. Olha, Wagner, quer dizer que então o negócio... Mais simples, mais... Até porque dizem que comemorar aniversário antes da hora dá azar, né? Não, mas não é só pra comemorar isso aí, você viu? Ele falou que é uma degustação. Então, por isso mesmo. Eu tava pensando que era já o meu aniversário, porque o meu aniversário é uma semana antes. Depois vai ter um bolo mesmo, né? É isso aí, né? O seu aniversário tem que ser algo especial, né? Tá vendo, ó? Então não é um bolo simples, tem que ser um bolo com cobertura. E aí lá na Casa de Bolos nós temos o bolo de morango, bolo com nozes, chocolate. Aí você escolhe abacaxi com coco. Olha que beleza, hein, Anselmo? Que beleza, que maravilha. O aniversário do Anselmo já foi. Se quiser dar um bolo atrasado pra ele também. Eu aceito, não vou achar ruim, não. Quando foi o aniversário do Anselmo? Foi dia 23 de outubro. Tá valendo. Tá perto, tá valendo. Foi ontem. E junto com esse bolo, certo, eu trouxe um convidado que, inclusive, daqui a pouco vai entrar no ar. Então, concorre com a gente um pouquinho, já viu? Tá acordado essa hora já pra entrar no ar daqui a pouco, gente. Que loucura. Apresenta o seu convidado, então, não, eu vou pedir pra ele mesmo se apresentar, por favor. Vai. Não, eu tô achando que eu errei de canal. Me falaram que eu entro no ar 4 horas, o meu é Primeiro Impacto, eu confundi com o Primeiro Jornal, o JP acho que vai ficar no camarim mesmo, não vai entrar no ar, porque não é possível, eu errei de estação, errei. Errou de emissora. Não, era pra eu estar na Anhanguera, não, vim parar no Morumbi, confundi com a casa do Silvio e falei, não, é Morumbi, então tá certo. Entrei aqui e aqui estou, né? Primeiro Jornal, confundi com o Primeiro Impacto e daqui a pouco eu tô entrando no ar, né? Mas qualquer coisa a gente puxa o satélite aqui, aquela antena parabólica ali fora. Só virar ela. Exatamente, aí tá tudo certo, faz daqui mesmo. Só virar ela e Dudu Camargo, hein, pessoal? Dudu Camargo, Brasil. Prazer, viu? Porque o horário que eu tô indo pro programa, eu geralmente escuto vocês, eu gosto quando vocês colocam de fundo a música do Gini Geno, são várias, aliás, que eu gosto. E Anselmo, é a tua voz e a do Pedro, sempre todas as madrugadas indo pro SBT. Muito legal. Aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo, Anselmo Brandi? Muito bom. Dudu Camargo, Dudu, mas você não dorme não, Dudu? Porque 2h17 da manhã agora. É assim, por exemplo, a gente entra no ar meia-noite, ele 4 da manhã. Você também, você vem virado ou você acorda desse horário mesmo? 1h30, 2 horas da manhã? Ah, esse horário que eu acordo, porque eu durmo durante o dia também. Depende do compromisso. Às vezes tem algum compromisso no meio da tarde, eu divido o sono 2 vezes, porque eu chego muito cedo da TV também, né? Eu termino lá às 7h15 ao vivo, fico ali na TV até umas 8, 8h30, tomo café, se reúno com eles. 9 horas eu já tô em casa, então de 9 da manhã em diante eu já posso dormir. Às vezes chego com sono pra dormir, às vezes não. Como no sábado e domingo não tem, então sexta-feira pra mim é tranquilo. Sexta é tranquilo. Muito bom. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? A vida o pessoal da madrugada é assim, né? Tem esses horários meio doidos, dorme de dia, não tem. Mas meu público é o pessoal da insônia, impressionante. É o pessoal da insônia, o pessoal que trabalha também à noite, vai dormir 5 horas, quando chega em casa e aí assiste um pedaço do programa, depois dorme, por aí vai. É uma audiência, a mesma provavelmente aqui do Band Coruja, com toda certeza. A gente é meio concorrente, né, Dudu? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Imagina, mais ou menos. São plataformas diferentes, né? O pessoal vê o Dudu lá, pegando as notícias lá e ouve as bobagens com nós. Dá pra ouvir, dá pra ligar o rádio, o computador no celular, no aplicativo da Band e ao mesmo tempo deixa a TV ligada, Exatamente. Muito legal, muito Dudu, legal. Mas assim, cara, você tá acostumado você faz um jornal policial. Qual foi a notícia mais bizarra que você já deu? Já teve tantas. Ontem, por exemplo, a gente deu que tava o pessoal no cemitério, eles pegaram uma oferenda e colocaram lá. É comum das pessoas verem frango assado, vinho. Exatamente. Farofa. Só que nessa oferenda de ontem, colocaram a pessoa que foi fazer o trabalho, colocou lá 15 mil reais em dinheiro.
E o que o povo fez? Saiu pegando dinheiro. A crise tá tão grande... Lógico, né? Que até o frango, o vinho e o dinheiro da oferenda o pessoal tá levando. É igual caminhão, vira e mexe. Tão levando embora, Você tá acostumado a noticiar caminhão que tomba na rodovia? O pessoal leva carne e tudo. Pessoal, você acha que o pessoal vai estar preocupado em socorrer o caminhoneiro? O pessoal leva a carga toda embora e deixa o cara lá. Exato. Então, não, eu lembro que o pessoal no YouTube, tem até um youtuber que fez um desafio. Ele colocou o dinheiro numa oferenda pra ver se o povo tinha medo, receio de pegar e o povo passava longe. Mas a crise chegou tão grande, tão forte que o pessoal tá levando... Mas já teve tanto tipo de notícia que é difícil até de recordar de lembrar, aqui. Foram tantos. Já teve repórter nosso que levou pedrada ao vivo. Mentira! Tava cobrindo uma chacina numa comunidade, local perigoso. De repente, todas as emissoras no local. Polícia civil, militar, perícia no local. Só que depois que o Rabecão chegou lá, levou os corpos, polícia foi embora. Aí a nossa emissora não saía porque outra estava no local, a outra não saía porque a nossa estava lá. E o legal da repórter é que ela falou o seguinte: Dudu, eu não vou falar nem muito alto, mas é um local aqui de tráfico de drogas. Ela só esqueceu que ela estava falando baixo, mas que estava transmitindo pro Brasil também, inteiro. Né? E aí, de repente, veio uma senhora caminhando lentamente, de repente ela aumentou o passo e eu vendo só a senhora de fundo, e a repórter não estava vendo. E aí a senhora com uma pedra na mão e correu atrás, e nesse período a repórter saiu correndo, gritando, entrando no carro, a equipe saindo correndo, foi aquela correria, confusão. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo, cortou pra mim no estúdio, o pessoal achou que era tiro, inclusive, e ficou aquele suspense no ar. Depois a gente fez um break, voltou, e quando voltou, e a audiência subiu nesse dia no break, de tanta expectativa que rolou. E depois voltou, e aí o pessoal seguiu, e a gente mostrou a nossa viatura com o vidro danificado, e por aí vai. Mas já teve tanta coisa. Meu Deus do céu. Aliás, você que tá acostumado a trabalhar em televisão, uma coisa que a gente costuma fazer aqui, e é normal, a repercussão sempre é um pouco maior. Choro, tristeza, uma pessoa deprimida na televisão. Sobe a audiência? Então, legal essa sua pergunta, porque o pessoal tem esse paradigma. Eles pensam que o choro na televisão... Se chorar, a pessoa assiste mais. Exato. E até eu pensava. Tanto que no improviso lá ao vivo, a gente tá com um entrevistado, pessoa que perdeu algum ente querido, e tem sempre aquela pergunta que você toca no coração, tipo... Olha, e agora, daqui pra frente, como será sem o seu ente querido? É o tipo de pergunta que provoca o choro, e a gente faz. E eu fazia esse tipo de pergunta. E não dava audiência, pelo contrário, já teve um momento em que a gente entrevistou a pessoa que perdeu o ente querido chorando, emocionada, e de repente a audiência caindo. E os caras, vamos trocar de assunto, porque... não tá pagando o choro. Ah, entendi. Então, às vezes, nem sempre o choro dá audiência. Já vi que o conflito na televisão dá muita audiência e você segurar o cara também com emoção, mas aí você provoca a emoção no telespectador. Exatamente, Anselmo. É verdade. Ô, Dudu, e como é que é a relação com o Silvio Santos? Como é que é a relação com o patrão? Rapaz, você sabe que o Silvio... ele tá enfurnado na casa dele, né? É aqui próximo da rádio, ali no Morumbi. Exatamente. Numa paralela com a Avenida Morumbi, e ele tá em casa. Tanto que esses dias me mandaram mensagem da produção falando: Ô, Dudu, você consegue gravar quinta-feira? Isso era uma terça. Seu Silvio vai voltar, escalou aí pra um quadro chamado, aquele musical, né, que ele faz a competição musical, e ele queria que você participasse. Eu falei, mas como assim? Não acabou a pandemia, o Silvio vai voltar a gravar? De repente, falaram isso 1h, quando foi 4h, já falaram, Dudu, foi cancelado. Por quê? O Silvio tava ligando e avisando o diretor, eu quero gravar, grava tal dia. E aí, de repente, a produção marcava tudo, agilizava, de repente... Não só o Silvio, as filhas em si, juntamente com a mulher, com a Iris, resolveram falar, não, o papai vai ficar em casa, não vai voltar a gravar, mas por ele em si, ele já teria voltado a gravar. Feito, mas seria mesmo assim diferente, porque nós estamos acostumados a ver o Silvio Santos com o auditório dele. Acho que ele apresentando com o auditório vazio seria uma coisa... Ia ser difícil. Ia ser difícil e inédito também. Acho que ele nunca fez um programa sem auditório. É verdade. Agora, o Silvio tem essa questão dele querer voltar a gravar, mas ele tem uma outra vertente, que ele tá ligando todo dia pra tudo quanto é diretor. Tanto é que ele ligou esses dias e queria falar com um determinado diretor, e o diretor estava em home office. O Silvio falou, que história é essa de home office?
paga o salário e o cara não vai? Pode mandar todo mundo voltar. Tanto é que voltou uma porção de funcionário. É sério, ele ligou lá, pô. Tem coisa de um mês também. Ele tava assistindo o Jornal da Casa. De repente, ele acompanhou a escalada, acompanhou lá as primeiras reportagens e ligou pro diretor de jornalismo e falou o seguinte, ó... Eu tô aqui assistindo, tá muito ruim o jornal, eu tô mudando de canal, estou pulando pra CNN. Você acredita? E de repente, aí depois disso o pessoal até tirou a escalada do jornal, fez modificações pra ver se agrada, porque ele é sincero. Tanto é que teve um dia que o jornal principal da casa exibiu uma matéria de uma coxinha gigante. Certo. E ele assistiu. Ele ligou na mesma hora e falou o seguinte, vocês estão achando que é programa de Ana Maria Braga? Isso é telejornal. Vocês ficam colocando matéria de frufru aí, não, pode tirar isso, pô. Um repórter tão bom quanto esse, vocês estão usando ele pra matéria de coxinha? Vocês estão de brincadeira. Até que teve um boato recente, não sei se é verdade, que o SBT iria fazer uma parceria com a CNN no jornalismo, né? Rolou. E foi depois dessa ligação aí que rolou esse boato. Então teve isso aí, né? Mas não é algo que se confirmou e nem algo assim que está muito consolidado. Tá. O que nós estamos apostando lá agora é a questão do esporte, mas está muito difícil essa questão. Por quê? Por exemplo, a Band. A Band ela já tem a tradição no esporte. Sim. Então, é uma casa que nunca teve tradição no esporte, como a SBT, já exibiu jogos, fez muito sucesso antes dos anos 2000, mas de lá pra cá o público desacostumou. Então, por exemplo, no jornal, quando eu coloco um VT de esporte... A audiência derruba. Pode ser final de campeonato com placar, derruba. Tanto é que eles estrearam um programa esportivo lá, a audiência pífia. Sim. Diferente do JP, quando ele explora no primeiro jornal algum VT de esporte, aqui na Band paga esse tipo de assunto. Lá no SBT derruba a audiência. Então é questão de público, mas... uma questão de hábito também, né? Acho que acostumava, deixa passar 1 ano, 2 aí. O importante é que tá faturando, né? Pelo menos isso tá conseguindo, né? Tá Libertadores, eu vi também que o SBT tava pra comprar a Sul-Americana. Estão em negociação. Vamos aguardar, vamos ver. Mas o Silvio, ele fica ligando lá. O pessoal tem curiosidade das histórias, né? É que o SBT deu azar com os jogos, né? Vamos ser sinceros. O Palmeiras não dá audiência, né, pessoal? Pedro, não fala assim do Palmeiras, cara. Não, mas o Pedro tem razão. A principal audiência foi Flamengo lá. Foi Flamengo. Tudo bem, mas o Palmeiras dá audiência também não é assim, porque não dá, é o que o Dudu falou, às vezes é o hábito de assistir que não tá rolando, né? Mas então o Silvio dá pitaco em tudo que vocês falam. E ele tem agora um programa que é de tarde, que chama Triturando. Sim, esse é o programa dele. É o Spotify do Silvio. Pelo seguinte, vou explicar. Maravilhoso. O programa tem um quadro de música que eles tocam uma determinada música e de repente vem os 3 jurados e falam, eu aprovo essa música, eu trituro, eu não trituro, a música é boa, é ruim e tal. E o Silvio, no meio do programa, ele liga pra produção e pede, toca Vicente Celestino. E a produção, no meio do programa, tem que procurar lá no Google, Vicente Celestino, baixar a música e colocar no ar. Então ele tá com vontade de ouvir as músicas antigas, ele liga e pede, não, toca lá Inesita Barroso. Aí vai lá e puxa e coloca no ar. Na televisão, né? E no meio do programa, e ele liga lá no Twitter. Mas assim, de uma maneira avulsa, tá tocando um assunto lá, de repente entra uma Inesita Barroso. Isso, exato. Maravilhoso. É o Silvio ligando. Já aconteceu, ele não deve acordar cedo, né? Mas já aconteceu no meio do seu jornal dele fazer alguma intervenção, 6 horas da manhã? No meu, ele já foi muito sincero comigo. Ele falou, Dudu, é muito cedo. É muito cedo. Ele me assistiu uma vez que ele foi fazer uma retirada de uma verruga que tinha na testa e ele teve que acordar às 5 da manhã. Aí ele ligou lá, né? Aí ele ligou. Aí teve esse episódio, mas envolvendo o Jornal da Madrugada, antigamente o programa dele terminava e entrava o SBT Notícias, que era um jornal de madrugada. E assim, aquele reloginho analógico que tem na tela dos jornais do SBT, foi ideia dele, ele que pediu. E aí esqueceram de colocar o relógio durante a escalada. Então foram durante 2 minutos que não colocaram o relógio, mas eram 2 minutos que o Silvio estava assistindo. Meu Deus. E ele ligou na programação e falou, cadê o relógio? Cadê o relógio? Cadê o relógio? Mas cadê o relógio, pô? Aí teve isso... Teve uma vez, lembra quando trocou lá os vencedores do Oscar? Sim. Sim. Ele estava em Orlando nessa época, ele assistiu a premiação de lá. E ele ligou na redação e ele foi o editor de texto dessa matéria, porque ele ligou e redigiu o texto da forma que ele queria. Ele falou, tô assistindo aqui a premiação, viu o que aconteceu? Redija aí. Aí ele pegou
ditou o texto, eles escreveram e a gente teve que ler ao pé da letra aquela nota, que era nota escrita pelo Silvio Santos, e foi durante a madrugada. Muito legal, muito legal. Ó, muita gente mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, não acreditando que o Dudu tá aí mesmo, é mentira, não é possível. Uma surpresa da madrugada, né? Eu espero que o SBT não saiba que eu estou aqui, porque já pensou, o SBT, né, tá falando, ué, Dudu não vai... Cadê? O Dudu não vai fazer o programa, não? Por isso que esse programa é o programa mais surpreendente da madrugada. Às 2h10 da manhã aparece o Dudu Camargo no estúdio, né? Maravilhoso. Assim, maravilhoso. Bom dia, rapaziada. Caraca, que legal, Dudu Camargo. Sou fã desse cara, viu? O Fábio da Alphaville que mandou pra gente aqui. Obrigado, viu, Fábio? O André tá mandando o seguinte. André do Glicera, assim, uma pergunta pro Dudu se ele se prepara lendo algumas matérias antes de entrar no ar, ou se é tudo de improviso mesmo que ele faz lá, o Duduzinho. Então, você sabe que eu vejo muita coisa que aconteceu durante o dia, né? Tá. Que vai virar destaque no nosso jornal. Por exemplo, o Jotinha do WhatsApp faleceu, nós vamos dar isso hoje. Enfim, então, preparar muito antes do jornal, nós temos a produção, que prepara as imagens, prepara os VTs, mas eu já cheguei a preparar muito, e o jornal chega na hora, como é ao vivo, acontece um fato grande, muda de uma hora para outra. Um determinado caso dá mais audiência que o outro, explora mais um caso. Então, a gente programa uma coisa, mas muda tudo na hora. Então, eu não mais programo. Eu vejo as notícias durante o dia, vou colhendo essas informações e quando chega no ao vivo, aí a coisa flui. Mas aí eu não preparo muito. É de improviso realmente, porque a gente vai vendo o que vai rendendo. Às vezes, na hora do jornal, já aconteceu da gente pegar um simples acidente e esticar ele durante 50 minutos cobrindo o mesmo acidente, porque rende, o público gosta de algum... ou fica apreensivo, às vezes a gente acompanhou desvirar um carro, o cara queria ver como que o carro ia ser desvirado. Então a gente segurou isso aí durante 40, 50 minutos. Pra ver o trabalho do corpo de bombeiros. Já teve briga... Também. Já teve repórter Essa semana eu vi que teve um repórter do Primeiro Impacto que foi ameaçado num acidente. Mas ao vivo? Ao vivo. É mesmo? Porque o repórter, ele tava com a polícia acompanhando um caso, terminou ao vivo, eu segui com as outras matérias e ele voltava pra emissora. Nessa volta, ele durante o caminho flagrou um acidente. Um cara embriagado quase bateu num caminhão e quase bateu na equipe do SBT. Na nossa viatura. E aí o carro ficou no meio da rodovia, numa curva, então poderia provocar um segundo acidente. E a nossa equipe ficou acompanhando, nós abrimos o sinal ao vivo novamente de lá, e o repórter, Dudu, acidente aqui, os caras estão ali no carro, vamos chamar o bombeiro, até usar nossa audiência para chamar o bombeiro, o SAMU, aquela coisa e tal, de repente... E a gente fazendo essa cobertura, só que os caras estavam embriagados. E mais do que isso, era uma região perigosa. Era ali próximo da Fernão Dias. E aí, os criminosos da comunidade desceram porque era amigo do cara. E aí começaram a ameaçar o nosso repórter ao vivo. Ô cara, que é criminoso, hein? Sai daqui, vira essa câmera. E a nossa câmera nem tava mostrando eles. E eles foram pra cima. E o medo, porque o cara falou, não, a gente tem arma, estamos armados. A gente ficou com medo de rolar alguma situação, mas continuamos ao vivo. Lógico. Dependendo do que fosse acontecer, pelo menos estava transmitindo, né? Até porque se acontecesse alguma coisa, a imagem era prova, né? E aí a gente ficou nisso, e tudo ao vivo. Foi um caso que também rendemos aí uns 40 minutos nele. Aliás, não só os casos, né, do jornal que você apresenta rendem bastante. Você vira e mexe, você tá envolvido em alguma coisa, Opa, né, Dudu? Não é só o caso, não, o apresentador também. A gente tem, e é essa coisa, né? A gente que lida muito com improviso, no rádio é assim, às vezes a gente faz uma coisa que se arrepende, às vezes a gente faz uma coisa que ainda mais quando é ao vivo, né? Nós estamos aqui ao vivo. Saiu, né? A gente tá 5 horas aqui no ar. Às vezes a gente faz uma coisa que, putz, não devia ter feito aquilo. Aquele caso, recentemente, no Carnaval, com a Simoni. Esse é bom falar. Assim, foi uma coisa premeditada ou foi uma coisa que você, no improviso, foi na onda da festa, no clima do Carnaval? E eu queria saber como é que você se sente, às vezes, da repercussão, porque às vezes vê uma repercussão negativa. Como é que você, Dudu... Eu gosto da repercussão. Falem bem ou falem mal, falem de mim, mas que falem. Por exemplo, teve um caso recentemente, que foi da polícia ir me procurar no SBT, e com esse caso, eu, no caso, tive meu nome colocado no assunto mais comentado do Twitter.
Aí o pessoal falou assim, não, o Dudu deve estar chateado, né, com a repercussão. Eu fui na internet, fui agradecer o povo por me colocar em primeiro lugar no Doido. Então, é importante, né? Um feito bacana. Agora, esse negócio da Simone é interessante, porque eu tava lá ao vivo, fazendo o programa. Isso. Que eram os bastidores do carnaval. Tava eu, Nelson Rubens, a Simone, e de repente aconteceu o seguinte. Eu tava lá, o Nelson Rubens começou a indagar um namoro entre eu e a Simone, falando, Dudu, você tá solteiro? Simone, você tá solteira? Aí eu falei, não, Nelson, pô, a Simone eu acompanho desde criança, aquela coisa e tal. E de repente eu fui e a Simone tava com um vestido, que é aquele vestido com franjinhas, né? Isso, E aí eu falei, não, pô, é aquela mesma história, você vai numa loja de sofá, tem um sofá diferente, você quer o quê? Pegar a almofada, você quer pegar o sofá, você quer tocar pra ver, né? Uma coisa diferente. Certo. E eu peguei as franjas do vestido e no deu olhar pra câmera, a mão subiu e eu peguei houve um toque, né, nos seios da Simone, que tava com um decote então foi um maravilhoso, né? Gigantesco. E de repente, o pessoal na internet e a própria Simone, depois, é claro, vendo até que era uma possibilidade dela se fazer de vítima e conseguir alguma repercussão com o assunto, ela foi lá e falou, não, isso aí foi assédio. Assédio. Mas na hora ela não falou nada. Não, mas o engraçado é que se foi assédio, a pessoa dá selinho no assediador depois... Você já viu isso? Porque rolou depois de selinho. É verdade. Ela topou dar um selinho. Então, história. Ela, claro, ela comprou a ideia do assédio porque gera repercussão e pra ela é bom, como pra mim também foi. Apesar de muitas pessoas taxarem negativo. E hoje em dia, nas redes sociais, tem uma patrulha pronta pra ver alguém cometer algum deslize, cometer algum erro, algum equívoco. O engraçado é que ela, quando aconteceu esse episódio, ela depois se pronunciou e falou o seguinte, ó, eu estou entrando com um processo e o dinheiro que eu ganhar do processo eu vou doar para uma instituição de defesa à mulher, algo do tipo. E aí eu falei pro meu advogado, e aí, entrou processo? Ele falou, não, Dudu, até o momento não entrou processo. E mais, Dudu, eu tava puxando aqui a capivara da Simone, e esse dinheiro não tem como, mesmo se vier a ter processo, a ter algum dinheiro envolvido, esse dinheiro não vai ter como ir pra instituição de defesa à mulher, porque ela deve na justiça, e qualquer processo que se ganha, o dinheiro vai para pagar dívidas. Então, essa história, você vê que aproveitou mesmo a história pra dar repercussão. Dudu, mas depois desse fatídico encontro, vocês não se encontraram mais? Não teve mais? Não, e mesmo que eu me encontrar com ela, se ela entrar agora aqui no estúdio, é de boa. Porque eu não guardo mágoa de ninguém. Mas você não vai mais ver a franja de perto, né? É claro, vou passar longe da franja. Deixa essa franja pra lá. Pelo amor de Deus, deu muita dor de cabeça, né, Dudu? Exatamente. Rapaz do céu, que franja é essa polêmica? Aliás, por falar em mulher e tal, né? Maísa. Foi outra também. E o negócio do toco da Maísa, como é que foi esse negócio aí, Dudu? Fala aí. Você sabe que o povo confunde um pouco as coisas? Porque recentemente o povo me encontrava na rua e falava, você quer o namorado da Maísa? Eu falei, não, pelo contrário, levei fora dela. Foi brincadeira aqui. Foi um jogo do Silvio, que o Silvio viu, a Maísa é jovem, Dudu é jovem, os dois começaram no SBT, despontaram no SBT. O Silvio quis formar um casal. Exatamente. Então ele levou eu e ela no 3 pistas e falou, Maísa, você é solteira? Dudu, você é solteiro? Aí a Maísa veio com não. Não, Silvio, jamais. Dudu Camargo? Que Dudu Camargo o quê? Eu não quero namorar, não quero... Né? E eu falei assim, se eu falar também não quero nada, vai morrer o assunto, não vai render o bloco. Aí eu falei, não, eu quero, Silvio. E a Maísa, não quero. E o Silvio provocando. Aí rolou o Silvio falando assim, Dudu, você faz dancinha e tal? Dança aí. Aí eu fui dançar pro lado dela. E ela meio que se esquivou. Aí eu falei, você não quer dançar comigo? Tá bom, deixa eu ser comigo. Aí eu fui lá no corredor do auditório, falei, quem quer dançar comigo? As 200 pessoas levantaram a mão. Eu peguei uma lá, dancei com ela, dei um selinho na menina, que tava com um batom tão forte que eu fiquei metade do programa depois com batom, por causa do selinho. E depois o Silvio foi lá e deu R$100 à moça. Olha. Ou seja,
deu o show e ainda deu ganhou dinheiro ainda. É. Olha que maravilha, viu? Aliás, aproveitar que o Dudu estamos com o Dudu, você que ligou o rádio agora, vai achar que você tá no SBT não, viu? Você tá aqui na Band FM, o Dudu tá aqui com nós hoje aqui, ele veio fazer uma visita pra nós. E estão perguntando o seguinte aqui, ó. Pergunta pro Dudu Camargo aí como é que é a relação dele com o Marcão do Povo. Boa, o Marcão do Povo. Porque sabe que vira e mexe, vem notícias de que tem um entreveiro entre que o Dudu vocês. Camargo e o Marcão do Povo não se dão bem. É porque a imprensa, ela gosta, igual eu falava há pouco, de criar coisa, o conflito ele dá audiência. Como aconteceu o conflito Maís e Dudu, Maís e Simoni, como aconteceu recentemente Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. Sim. São amigas e os caras colocaram o confronto. E o do Marcão não me espanta porque desde que eu dividia jornal com a Joyce e com a Karen, nessa época nem tinha o Marcão na programação, o pessoal já fazia rixa entre eu e as meninas, coisa que não existia. A gente se cumprimentava, falava no programa. E quando surgiu o Marcão, continuou essa história de ter algum tipo de rixa. Coisa que nunca teve. Aliás, se tem alguma briga entre eu e Marcão, é briga por resultado. E o próprio Silvio, cabe isso ressaltar, talvez eu não tenha falado em nenhum lugar isso. O próprio Silvio, ele me explicou porque não gostaria de deixar apenas um rapaz comandando o jornal inteiro. Por que ele divide com 2 apresentadores? Primeiro que o jornal é extenso, são 6 horas e meia. Sim. Ficar 6 horas e meia no programa seria muito puxado, de segunda a sexta, então teria que dividir. Primeiro ponto. Segundo ponto que o Silvio falou, é bom pra emissora ter 2 profissionais, porque um sempre vai querer dar um resultado de audiência superior que o outro. Então essa disputa é sadia pra empresa, então o Silvio coloca. Então, se há alguma briga, é só briga por resultado, que um quer dar um resultado maior que o outro. Agora, pelo contrário, eu e o Marcão, a gente se encontra, conversa, somos adeptos de muitas opiniões parecidas, de coisas que já aconteceram na nossa carreira e por aí vai. Então, tanto é que eu faço o programa no mesmo estúdio que ele. Então, na hora que eu vou entregar o programa, ele tá no mesmo estúdio, 10 minutos antes ele chega, eu cumprimento ele e por aí vai. Mas você sente isso às vezes, por exemplo, a sua idade, você é muito jovem, eu também sou muito jovem, acho que a gente tem praticamente a mesma idade. Você sente às vezes que as pessoas mais velhas, por exemplo, alguém da bancada que tem, sei lá, 20, 25 anos de jornalismo, às vezes torce um pouco o olho pra você, porque você é um cara jovem. Você sabe que nem precisa ter tantos anos de carreira, não. Só da pessoa ter algum tipo de inveja, ela já atrai esse tipo de olhar, que é um olhar de, pô, o menino tão jovem, tá lá fazendo o programa. E idade não quer dizer nada, tanto é que eu faço o programa desde os 18, agora eu tô com 22, mas eu faço o jornal desde os 18. E naquela época, já no terceiro mês que eu tava no programa, a audiência já correspondeu como nunca tinha correspondido com âncoras que estavam há mais tempo e há muitos anos na televisão. Porque é um fato diferente, não é? Chamou atenção e além de ser uma figura que é uma cara nova e novidade, um jovem comandando um jornal, eu acho que mais do que isso, de alguma forma prendeu o cara na televisão, se deu o resultado de audiência, é isso que a emissora quer, porque o pessoal confunde, acha que televisão é uma empresa diferente das outras. Não, é uma empresa que o funcionário tem que dar o resultado. Sim. Então, se houve esse resultado, e por isso que eu permaneço lá. Apesar de críticas, o pessoal muito tem aquela coisa de não, é só porque é jovem, não é competente. Entre colegas de emissora também? Olha, porque esses caras que têm inveja, eles não falam na nossa cara, não. É sempre nas costas. É sempre nas costas, inventam lá um perfil na internet pra atacar. Agora, falar pessoalmente não falam. Mas eu sei que existe muita inveja. Isso com qualquer comunicador, com qualquer pessoa que tá em destaque, há muita inveja. Ainda mais eu, jovem, com apoio de Silvio Santos, na segunda maior emissora do país, dando audiência, com espaço gigantesco, fazendo aquilo que... Tanto é que depois que eu ingressei no jornal, o que teve das emissoras apostando agora em figuras mais jovens, sim. A própria Band, o JP é uma figura jovem. Nós tivemos nas afiliadas também muita gente. A Globo News tá com um rapaz também jovem, de óculos. Enfim, então abriu portas para jovens também no espaço do jornalismo. Tanto é que vira e mexe eu recebo mensagem no Instagram do pessoal falando: Dudu, eu nem acreditava que com pouca idade eu podia alcançar um espaço no jornalismo, e com a tua história eu me identifiquei e agora estou batalhando para isso.
Não, e o que eu acho muito legal, e que isso foi uma aposta do Silvio Santos, foi exatamente nessa questão do jovem passar credibilidade com o jornal. Isso Claro. você tem feito muito bem. Inclusive, eu vi você outro dia dando uma dura numa repórter lá que falou uma bobagem qualquer. Você falou, não, peraí, não é bem assim, não. E você mandou ver pra ela lá também. E fala, né? E assim, isso mostra a seriedade também do apresentador, mesmo tendo jovem, tendo autoridade, né, Dudu? Ah, com certeza. Tanto é que quando eu entrei era uma coisa. Hoje em dia, o próprio pessoal fala sobre essa questão da credibilidade nas mensagens, mas é o que você falou. A gente hoje em dia, inclusive, o jornal eu conduzo de uma forma diferente. Se pegar o primeiro programa que eu fiz pra hoje, 4 anos depois, isso evoluiu muito. É lógico, né? Todo mundo com tempo no ar, até as pessoas que têm 20, 30 anos no ar, vão evoluindo no dia a dia. Tanto é que o próprio Silvio falou, o Dudu, ele é muito bom. No começo, quando entrevistaram ele, o Dudu é muito bom, mas o Dudu ele vai melhorar cada vez mais. Dá tempo ao tempo, então deu-se o tempo. Eu fui evoluindo e estou em evolução ainda e tenho muito a melhorar e vou melhorando para levar não só a notícia, porque notícia tem em todos os canais no mesmo horário, mas é o jeito diferente de se levar. E eu prezo levar de um jeito que as pessoas entendam a notícia. Porque hoje em dia você vê o cara chamando lá lendo o TP, e o cara chama tão rápido às vezes que a pessoa não entende. Então eu tento clarear a informação para a pessoa entender realmente. Trazer uma linguagem mais popular e mais próxima. Exato. Você falou dessa questão da repórter, teve até uma polêmica. Foi com a repórter que a gente tava cobrindo um caso sério, da morte do aquele ator de Chiquititas e tal. Sim. E aí a repórter, não avisaram ela que ela ia entrar ao vivo? E ela tava conversando com o cinegrafista, fazendo piada e tal, e rindo. E aí cortaram, eu chamei ela ao vivo, cortou pra imagem dela, ela tava rindo. Dando risada. Aí eu falei, ô Fernandinha, você tá rindo de quê, Fernandinha? Pô, assunto sério, mas calma lá, gente, ela não devia estar com retorno, tá? Devia estar falando sobre questões climáticas com o cinegrafista e não deve ser sobre o caso. Aí rapidamente ela já trouxe a seriedade e foi em frente. Muito bom. Nessa leva de programas populares que a gente tem na televisão, como é que você vê o caso? Recentemente a gente teve o Siqueira Júnior, que mostrou uma cena de zoofilia na televisão. E parece que pela maneira que ele tratou o caso, eu sinceramente não achei nada demais, mas gerou uma revolta muito grande dos artistas, encabeçados pela Xuxa. O que você pensa do Siqueira Júnior? Nesse caso. O Siqueira foi o seguinte, ele estava exibindo um caso de zoofilia, que uma mulher flagrou o marido fazendo amor com um burro, algo do tipo. Jegue e tal. E aí ele tratou do caso. E ele, como em todos os casos ele faz isso, até caso que envolve morte de criminoso e por aí vai, ele encena com o elenco dele, que é a forma dele levar a informação, que também ajuda o povo a entender de uma forma fácil e de uma forma menos agressiva. E o pessoal encrencou com isso, falando, ele tá brincando com assunto sério, mas ele... Parece que essas pessoas que falaram isso não assistem e não acompanham o programa do Siqueira, porque o programa do Siqueira, em todas as notícias, ele faz uma brincadeira que é justamente uma forma dele levar a notícia que a pessoa entenda e de uma forma divertida. Mas não é porque ele tá fazendo a encenação ali que ele também não tá trazendo aquela história pra pessoa se conscientizar que aquilo é algo sério. E as pessoas editaram, não pegaram a parte que ele criticou o fazendeiro que teria feito, né, a zoofilia. As pessoas só pegaram realmente o que interessaram a ela, né? Porque eu não sei o que você pensa desses artistas que sempre estão levantando tag, que estão levantando movimentos. Vão na moda, né? Às vezes não sabe nem o que tá rolando. Mas vão lá, viu que a Xuxa gravou o vídeo, eles vão lá e copiam e colam. É o que tá acontecendo muito isso. Tanto é que você falou dessa questão de punição, né? Que as pessoas às vezes invertem os valores. Tivemos recentemente radialista demitido que fez um comentário sobre um caso. Quem deveria ser punido, que é o juiz que deu a sentença, esse não foi. Mas o radialista que fez um comentário, porque ele tava ali pra opinar, de acordo com o que a empresa quer ou não, ele tava ali pra opinar. Contratado foi. E aí puniram ele em vez de punir o cara que é o verdadeiro culpado da história, igual você falou do caso da zoofilia. Culparam o Siqueira e o cara que cometeu o crime, poucos esqueceram dele. Tá falando do Rodrigo Constantino, da Jovem Pan. Exatamente. O que me chamou a atenção nesse caso nem foi o caso do Constantino, foram as pessoas na internet atacando o advogado, porque o advogado ele fez uma pressão na pessoa, na menina. Só que o advogado tá fazendo o papel dele. Aliás, sobre esse caso, a gente entrevistou alguns especialistas, porque o pessoal pensou que ia ser... que
O cara foi absolvido e o pessoal achou que ele ia ser revertido, que ele ia ser condenado pela repercussão do caso, da revolta popular. Entrevistamos especialistas que falaram que vai ser muito difícil esse caso, a reversão. Na verdade, a polêmica grande aí, o Pedro tá falando aí com relação à linguagem que o advogado fez e toda a coação que ele fez também e tal. Exatamente. Na verdade, a grande polêmica é com relação à questão ética desse caso aí também, né, meu? Porque isso, o que estão falando é exatamente se a atitude que o advogado tomou, se era uma atitude ética a se fazer mesmo defendendo o seu cliente. Mas enfim, polêmicas à parte, quero saber de você, Dudu, como é que foi lá no programa Pânico? Foi sensacional. Você tomou uns negócios lá também, dançou pra caramba. O pessoal achou que eu fiquei bêbado, aquilo lá era tudo show televisivo. Aquilo lá eu dei uma bicadinha numa... não pode falar marca, mas é refrigerante e o pessoal achou que eu tava embriagado. E na verdade, eu comprei a ideia do programa, que eu vi que eles queriam que eu, uma figura jovem e que tinha acabado de levar um fora em rede nacional com a Maísa, e eles iam dar um Vale Night, né? Então eles ofereceram o Vale Night, eu fui em frente e fui pra aquela festa que eles bolaram e tal, e lá eu zoei pra caramba, mas na verdade foi tudo show televisivo. O público foi maravilhoso, mas se, por exemplo... Que o pessoal criticou. Então, o pessoal criticou. Mas o pessoal não sabe que grande parte de público jovem que eu tenho hoje, que conhece o Dudu Camargo, é graças ao Pânico que eu participei. Mas então, você não acha que, por exemplo, vira um pouco de incoerência, porque você apresenta um jornal televisivo, normalmente o jornalista tem aquele chavão de ser um cara mais sério... Não, mas peraí. Daí aparece... Mas aí não é perseguição porque o cara é jovem. Chico Pinheiro não apareceu várias eu vezes concordo. já tomando Finado todas. Boechat. Tomava de cuecão na areia da praia. Cara. O pessoal fica pegando no pé. Fora do trabalho dele, qual o problema? Não, e fora outra coisa. Pânico é pânico, jornal é jornal. Eu concordo. Certo? Pânico é pânico, jornal é jornal. O que eu fiz do Pânico foi com o objetivo, como eu disse, televisão é uma empresa, precisa de resultado. É pra dar repercussão, pra dar audiência. Não é visando se vão, foi legal, não foi ruim. Cada um tem uma opinião, cada um analisou também de uma forma. E aquilo foi bom, porque o público jovem acabou me conhecendo mais ainda, porque na época, quem faz jornal cedo, nem sempre o cara vai me conhecer por assistir o jornal. Às vezes reconhece pelas participações em outros programas. Exatamente. O Luiz Lima de São Bernardo mandou mensagem aqui. Pessoal, admiro demais o trabalho do Dudu. Pergunta pra ele como, por ele ser tão novo e comandando um jornal de ponta na televisão, se sobra tempo pra ter uma vida social igual as pessoas da idade deles. Você consegue então, mas aí que tá o problema. Eu não tenho comportamento de jovem. Aí, igual você, Pedro. Falam de mim também. Eu sou espírito velho, né, que o pessoal fala. Sabe que as pessoas me mandam mensagem, às vezes as pessoas vão me procurar no Instagram e falam, meu Deus, eu pensava que você era muito mais velho, pela maneira que você fala. Eu não sou um cara, não sei se você é assim também, eu não sou aquele cara que gosta de ficar indo em balada. Exatamente. Se eu fui em balada, foi no Pânico e mais 3 vezes na vida. Eu também, viu, cara? Mas é aquela coisa, o jovem com a alma velha. Eu gosto de dormir. Comer e dormir. E ficar em casa. Ficar em casa, tranquilo. Televisão, assisto mais jornal, alguma transmissão quando estão transmitindo, mas parar muito na frente da TV também eu não paro, mas fico às vezes YouTube, internet. Dudu, mas nem uma baladinha, nem uma festinha, não gosto. Música alta me incomoda. Mentira. Entro num ambiente que tá com música alta, me incomoda. Realmente é o que o Pedro falou, é o espírito velho. Então eu não tenho uma vida de jovem, então eu faço o jornal e gosto de viajar quando posso, mas o intervalo que eu tenho também é de sexta até domingo, não tenho muito tempo pra viajar e por aí vai. Mas eu gosto de coisas simples, não gosto muito de festa, balada. Lá em casa, pra você ter ideia, nunca fiz uma festa. Mentira, nunca não é possível. Fiz. Nunca vi. Tá certo ele, viu, Anselmo? É muito chato, Anselmo. Caramba, cara. É chato ficar na baladinha dançando de copo pro alto. Faça baladinha na minha casa. Não, e aqueles copos que o pessoal segura é uns copos vazios, que ali dentro tem lança-perfume, não é bebida. Então, qual é isso mesmo? Eu fui saber recentemente, eu vi os caras lá segurando a latinha, eu falei, ele não encontrou um lixo, ele não encontrou um lixo pra jogar isso fora? Aí vai ver a lata tá vazia, e o cara só fica lá pra segurar o negócio. Ô, Dudu, você tá há algum tempo já na televisão e sabe como é que funciona e tal.
Como é que funciona um negócio de audiência? Ela vale tudo pela audiência, não? No meu caso, eu sou vidrado nisso aí. Eu sou apaixonado. Eu falo pro Pedro que assim, no rádio, infelizmente, a gente não tem a gente não tem. Infelizmente, deveria. Tem mensal, a gente não tem difícil real time, porque eu acho que eu ia ficar enlouquecido também de querer saber na hora se aquilo vai, se aquilo não vai. Porque assim, aqui a gente tem alguns quadros fixos e a gente só vai saber se o quadro foi bem ou foi ruim. Depois de um mês. Depois de um mês. Lá na frente, exatamente. Agora, esse negócio de audiência me dá, mexe com... É o meu tesão televisivo. Eu acho que talvez a minha paixão maior por televisão é esse negócio de audiência. Tanto é que eu fico em casa, às vezes assistindo os outros programas e falando, pô, o cara foi pro intervalo agora, devia ter segurado, porque a concorrente foi pro break, ele ia receber uma migração, ele já tá bem, ele ia subir mais. Então eu fico assistindo os caras e pensando em audiência. E fico no meu programa a todo momento acompanhando. Eu acompanho a audiência em tempo real. Então eu vejo que o Ibope ele tem um delay de 2 minutos, então às vezes eu preciso segurar o caso no ar mais um tempo pra ver se ele tá pagando. Então às vezes tem caso também que a gente acompanha e fala, esse caso vai repercutir bastante. Aposta, não dá audiência. E às vezes um caso que você menos espera vai lá e sobe a audiência. E às vezes você tem que ficar em cima. Igual já teve acidente que a gente acompanhou, tava subindo o Ibope e eu tinha que segurar. E aí eu não tinha mais o que falar, eu comecei a falar que o cara tava com dificuldade de buscar a carteira dele, porque o vidro, conforme o acidente aconteceu, o vidro do carro travou. E a gente ficou naquele drama, e a audiência subindo. E a gente teve que improvisar. Aí no meio do acidente você fala a previsão do tempo, só pra vir com alguma informação pra também não ficar repetitivo, mas é uma loucura. Mas nem todos os apresentadores têm essa consciência. O cara chega lá muitas vezes só pra apresentar o programa. Eu não. Eu fico vendo o número, tanto é que o SBT, diferente da Record, eles não têm o monitor do Ibope do estúdio, mas eu deixo aberto na redação, a cada matéria, a cada link que entra, eu vou lá na redação, dou uma bisoiada, volto, vejo também os monitores das concorrentes, estão no break, e aí eu vou modelando, e assim, às vezes dou umas cutucadas no ar, jogo umas indiretas pro concorrente. Mas nisso aí o diretor não te ajuda? Então, na verdade eles perguntam a mim, porque eles sabem que eu sou tão vidrado que eles falam, Dudu, e aí? Acho que é melhor ir pro break agora, dá aquilo, dá isso. Então eles confiam muito em mim nesse sentido, porque sabem que eu gosto de acompanhar isso. Então, mas como eu disse, não é todo apresentador e nem toda emissora. Gazeta, por exemplo, programa lá que vive dando traço e eles não se movem pra mudar. Não estão nem aí, mas TV comercial é diferente. Né? O SBT nunca me cobrou audiência. Desde que eu cheguei lá, eles nunca falaram, a meta é essa, você tem que dar audiência. Não, a gente é que se cobra pelo resultado, que sabe que tem que televisão é resultado também. Até porque se o resultado for muito ruim, não dá pra manter muito tempo no ar, né? Automaticamente você vai perdendo o seu espaço, né? Quando a audiência tá baixa também bate um desespero. Você falou desse minuto a minuto, é legal, mas é legal quando você tá indo bem. Quando você tá indo mal, é uma tortura, rapaz. É desesperador. Ainda mais de madrugada. Eu faço um horário que o pessoal às vezes não entende. Porque é um horário que o ligados... Muito, né? Sim, o share. Muda. Então o número de ligados, ele tá muito baixo naquele horário. Então, às vezes eu posso colocar um baita de um caso e a audiência não vai subir brutalmente, porque eu não tô num horário em que o ligados desce e sobe repentinamente muito. Então, por exemplo, 4 horas da manhã, se você tá com 2.2 é maravilhoso. É maravilhoso, exato. Então, de madrugada, a audiência, a Globo em si, que reina o horário, às vezes tá com 3 pontos de madrugada. Às vezes a gente já chegou a bater a Globo e isso pra gente é maravilhoso. A gente fica muito feliz, comemora no ar e por aí vai. Mas essa questão de Ibope é genial, é sensacional, minuto a minuto. Você acha que, por exemplo, abala psicologicamente você... Abala? Você, por exemplo, quando você tá apresentando o programa e a audiência não tá boa, você dá uma esmorecida? Às vezes fico esmurecido, mas às vezes eu fico doido, eu fico cobrando dos caras. Aí é o dia que eu encho o saco deles. Puxa tal VT, aí eu começo a cobrar deles. Aí eu fico olhando lá o que os outros estão dando, porque às vezes de madrugada eu pego uma audiência muito ruim. Por quê? Às vezes depende muito da noite. Sexta-feira, por exemplo, é um dia bom que vem da praça nossa de quinta pra sexta. Então vem bem. De segunda pra terça que eles inventaram um programa de esporte que tá indo muito mal. Então a gente pegou esses dias, pela primeira vez eu peguei atrás da igreja, com 0.9. E eu, em poucos minutos, já tava 1,5, 2 e foi embora. O programa que vai com 4 pontos. 11h30 da noite, ele interfere no programa aqui entre as 4 da manhã? Por quê? A audiência, da meia-noite em diante, ela só cai o número de ligados. Certo. Então o cara, geralmente, ele dorme e acorda naquele canal que ele dormiu. Com a TV ligada. Então, se o canal dormiu bem de audiência, a tendência é que ele acorde bem de audiência. Então, começa às 5 horas que o ligados começa a subir, o cara já acorda naquela televisão e dificilmente ele muda de canal.
Então, a própria Band, a gente, quando o Masterchef em alta estava, Isso. quando ia de terça para quarta, de quarta-feira o JP pegava com audiência mais alta. Então depende muito de como que vai a noite. Muito legal, viu? Muito legal. Boa noite, Anselmo e Pedrão. O Eugênio tá mandando mensagem da Pompeia aqui. Que legal o Dudu no Band Coruja, tô curtindo muito. Como seria legal essa interação entre profissionais de comunicação, sem essa regra de não ter interação com outras emissoras. Mas o Dudu é um cara que... E aliás, o Silvio Santos me faz essa coisa mais light também, né, Dudu? De não precisar também ter esse compromisso. O também Silvio, sempre, né? ele já até pensou, uma época, muitos anos atrás, ele chegou a propor para as emissoras fazer um único horário de produto jornalístico. Olha. Então, para que conforme, por exemplo, criança não corresse da informação, qualquer canal que ligasse estaria passando um jornal. Então, na segunda o SBT ia produzir, na terça seria a Globo, na quarta seria a Record, na quinta Bandeirantes, na sexta a Manchete, na época, porque faz muitos anos que ele fez essa proposta para as emissoras. Então, ele sempre teve interligado entre as emissoras. E eu, por exemplo, já participei aqui da Band, o Pânico e por aí vai, já estive em reunião aqui com a Band, e vamos em frente. Já esteve no Band Coruja uma vez, que eu me lembro. Verdade, já estive aqui, fiquei... Na época estava tendo a transmissão do rodeio. Eu lembro que eu tava aqui e ficamos acho que umas 2 horas no programa muito e tal. Legal. Eu lembro, ele cantou as meninas lá da festa, conversou com o Paulo Gomes, foi uma festa legal. Viu? Aliás, o programa tá indo até às 6? Até às 5. Até às 5? Até às 5. E agora é o quê? 3 horas já? 3 horas. Vai dar 3 horas. Então, se vocês quiserem, eu fico até 5 para as 4, a gente pega o helicóptero aqui do heliponto da Band, decola e vai pra lá, né? Aliás, tem muita gente falando aqui, olha, já vamos avisar o Silvio que hoje não tem jornal, que o homem vai ficar aqui. Não, bota não vai, a propaganda política. Dudu. Anselmo, sabe qual é a prova que o Dudu é da madrugada? Tô olhando pra ele, tá gordo pra caramba. E quem trabalha na madrugada sabe como é que é. É difícil. Eu engordei. Pedro, não fala assim. Tô com 55 quilos. Olha que entrei loucura. no SBT com 49, eu já subi. Isso aí são os efeitos da madrugada. O trabalhador da madrugada sabe como é que é isso. Não, e a gente, quando começa a ganhar dinheiro, a gente começa a investir em comida. Ainda mais eu e o Pedro que fica só em casa. E só faz isso. Exato. Vocês não têm vida social, às vezes só comendo. Às vezes 3 horas da tarde eu tô lá em casa, tranquilo, sem ter o que fazer, já almocei. Não usamos droga, não consumimos crack. Então, graças a Deus não temos doenças DSTs, então não tem o porquê a gente tá com uma fisionomia muito magra. Exatamente. Então a gente vai mantendo não muito gordo, mas a gente tá num peso bom. Pro nosso tamanho tá legal. Eu tô com 112, mas eu tenho 1,92 m. Então tá certo. Tá tudo tranquilo. Gente, quero agradecer então o Dudu, fez essa visita rápida pra gente, visita surpresa, Dudu. Muito sucesso pra você, desejo muita sorte, que você brilhe cada vez mais lá no jornal. É um jornal gostoso de assistir, é leve, como você disse, é bem popular. Você é um cara de muito talento, parabéns pelo seu talento, viu? Eu Dudu? que agradeço o espaço aqui, a oportunidade, agradecendo não só a Band FM, todo o Grupo Bandeirantes, que a gente falou de jornalismo, é um grupo que tem o foco no jornalismo e sabe fazer o entretenimento muito bem. O próprio esporte, que o pessoal gosta de acompanhar e tem a fidelidade de acompanhar pela televisão. Enfim, eu tenho o prazer de estar sempre aqui nesse grupo, nessa rádio, e agradeço. E o pessoal que quiser, que tá me acompanhando aí, quiser entrar em contato pelo Instagram, você pode mandar mensagem lá no @Dudu_Camargo Oficial, é o Instagram, Dudu_Camargo Oficial. Você manda um direct lá, quando tiver denúncia, polícia aí baixou na tua rua, no teu bairro, você me envia lá que a gente dá no programa. E eu quero agradecer esse espaço, viu? Muito feliz de estar participando, mesmo que rápido, mas é porque eu tenho ao vivo lá, senão eu ficava aqui até às 5. É isso aí, Dudu Camargo no Band Coruja. Valeu, Dudu, um abraço. Tchau. Band Coruja. Programa muito genial, sensacional, fenomenal.